dia, paz a todos, amém? Esse final de semana passado nós estivemos aqui, alguns de vocês perceberam, que nem eu nem a Márcia estávamos, nós fomos para Chavantes, e lá foi algo assim maravilhoso. Algumas pessoas perguntaram para mim, como é que foi Chavantes, Juarez? Eu falei assim, olha, toda vez que eu vou para lá eu volto com as baterias carregadas, porque lá você se entrega realmente, lá você prega o evangelho, lá você faz missões, lá você faz visitas, né? E você vê as mãos de Deus agindo de uma forma sobrenatural naquele local. Quando você sobe num púlpito lá para ministrar a palavra, as pessoas elas estão como crianças querendo comer a palavra que você fala do púlpito. Porque você, quando é ousado por Deus, Deus faz esse tipo de coisa. E Deus tem feito isso na vida de muitos que têm ido lá. Deus tem usado muitos, até mesmo você que pode não ir lá um dia para pregar, mas para ministrar ou para fazer visitas, Deus vai te usar tremendamente, irmãos. Vocês não têm ideia do que Deus está fazendo naquela cidade. Eu fui para lá, eu e a Márcia, nós chegamos lá para pregar os 2 dias, sábado e domingo, e algo muito interessante. Você já parou para perceber que uma igreja, quando o pastor daquela igreja não está, como as ovelhas ficam? É a mesma forma quando o pastor Evandro e a pastora Elizabeth não estão aqui. Falta algo, falta alguém, falta alguma coisa especial para nós. É o nosso referencial, né? São pessoas que nós admiramos, respeitamos, e lá em Chavantes não seria diferente. Quando a Jéssica e o Gabriel não esteve no final de semana, que o Gabriel foi recebido como aspirante a pastor, as pessoas ficaram meio que perdidas lá. Assim, né? Falaram assim, poxa, cadê o Gabriel, cadê a Jéssica? Porque isso é importante. É o referencial, é o pastoreio, é o cuidado. E isso para nós é muito importante. Eu não fiquei enciumado nem um pouco. Eu achei que isso é valoroso quando as ovelhas reconhecem a autoridade que está sobre a vida dos nossos pastores. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar a palavra com vocês. Está no livro de Jó. Vocês já ouviram falar muito sobre o livro de Jó. Vocês já ouviram falar muito sobre a vida de Jó. Mas Jó foi um homem temente. Um homem que tinha uma influência muito grande, rico. Era um homem excelente, um excelente administrador. Mas imagina só, se coloca você na condição de Jó agora. Troca o nome, não é Jó, é Juarez, é Rubens, é Dai, é João Francisco, é Marco, é qualquer um de nós que está aqui nesse púlpito. É qualquer um de nós que está nessa igreja. Se coloque você na condição de Jó. Pare para analisar a história de Jó. Jó não só sofreu, Jó teve que aprender. Jó, ele teve que passar por todas as situações, para que lá no final ele entendesse quem era Deus na vida dele. Amém? Vamos ler o livro de Jó? Jó 1, por favor. A palavra do Senhor diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, ou o seu nome. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram dele 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois. E 500 jumentas. Eram também muitíssimo grande o seu serviço. De maneira que este homem era maior de todos do Oriente. Pare para analisar. Um homem que tinha toda essa riqueza. Nós temos riquezas maiores do que esse homem. Nós temos Jesus hoje como nosso Salvador. Jó até então não conhecia Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas não conhecia Deus de caminhar com Ele. Hoje, nos nossos tempos, nós estamos vivendo o melhor do Evangelho. Um Evangelho pleno, um Evangelho onde nós conhecemos a Deus. E muitas vezes nós temos todas essas riquezas e não valorizamos ela. Imagina você andando por caminhos maravilhosos com todas essas riquezas e as pessoas enciumadas de você. Assim foi Satanás. Satanás se enciumou tanto, que ele chegou diante de Deus e falou assim: Jó só te adora, porque tudo que o Senhor dá para ele, prospera. Tudo na mão de Jó prospera. Os gados prosperam, um homem muito rico, os filhos são maravilhosos, tudo acontece de bom. Mas pare para ler a história no restante, como ela funciona. Jó 4.
E iam seus filhos fazendo banquetes de casa em casa, no seu dia. E enviavam-se e convidavam as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó e o santificava. E esse levantava de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, olha só como um homem temente age. Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observa tu, o meu servo Jó, ó Deus, indagando Satanás. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra das tuas mãos o Senhor abençoa, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem. E verás se não blasfemará de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó. Pare para pensar, é sempre assim, né? As notícias nunca vêm de uma forma simples. Sempre as notícias vêm através de alguém. Estavam todos eles felizes, banqueteando na casa do irmão mais velho, desfrutando do melhor que o pai poderia dar para eles, todas as riquezas que eles poderiam ter, mas em nenhum momento eles estavam preocupados em adorar a Deus. Jó, em seu coração, o que ele pensou? Se os meus filhos pecaram, vou eu levantar um altar de holocausto, oferecer ao Senhor para que eles não pereçam, mas para cobrir os pecados deles. Vou oferecer para que eles não se percam. E assim Jó fez, e assim Jó fazia. E Satanás ficou enciumado de todas as formas. Chegou diante de Deus e falou assim, olha, mas por que ele está assim? Porque tudo que o Senhor dá a ele prospera. Assim somos nós. Você já parou para analisar que nunca na nossa vida é uma tranquilidade total? Uns anos atrás, eu comecei a pensar na vida de Jó. Li muito esse livro. Comecei até a pensar que a minha vida era uma vida de Jó. Comecei a achar que a minha vida ia ser uma vida de Jó. Só faltava pegar as telhas, os cacos de telha, para raspar as feridas. Mas até um dia que eu entendi que não conhecia só Deus de ouvir falar. Eu conhecia Deus de caminhar com Ele. São essas formas que Deus nos ensina a andar com Ele. É no meio das dificuldades, irmãos. É no meio das lutas. Sabe por que um guerreiro não pode estacionar suas armas, pegar a sua espada e encostar nos cantos? Porque Satanás, ele sabe que na hora que você vencer a batalha, virá o contra-ataque do mal. A luta, vai acontecer. Mas nunca nós devemos recuar e retroceder e deixar as nossas armas paradas. Nós temos que estar preparados para o contra-ataque do mal. Satanás, ele não brinca. Ele não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando de fazer coisas que nós achamos que nós, pelas nossas forças, vamos conseguir. Jó, em nenhum momento ele desistiu de Deus. Fez tudo o que acontecesse com ele, mas ele continuou fiel. E nós? Será que nós continuamos fiéis? Ou na primeira situação nós até mesmo murmuramos da situação? Quem nunca murmurou? Eu já. Quando acontecia alguma coisa eu falava assim, meu Deus, por que tudo isso? Por que estou passando por isso? Por que dessa luta? Que nunca acaba, parece que a luta nunca acaba, parece que sempre a luta vai aumentando, as dificuldades vão aumentando, parece que os problemas vão aumentando e tudo parece ser maior. Mas quando você sai do problema, você começa a olhar como águia, você começa a olhar o problema como se ele fosse nada.
Mas se você está dentro do problema, ele é tão grande, maior do que o gigante. E para isso nós temos que ser, muitas vezes, um Davi. Uma criança, um menino, que pegaram umas pedrinhas e atiraram na cabeça do diabo e cortaram a sua cabeça. Que muitas vezes somos nós mesmos que temos que lutar contra as nossas próprias situações. As dificuldades, irmãos, isso sempre vai existir em nossas vidas. Nunca vai deixar de ter. Jó é um referencial de homem que conhecia só Deus de ouvir falar. Mas imagina ele perder tudo, como é nos capítulos seguintes. A palavra de Deus diz assim, em Jó 14, diz assim, ó, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, os jumentos paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio a espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Meu Deus do céu. Parece que quando a coisa está difícil, parece que sempre acontece isso. Quando está ruim, você fala assim, está ruim. Será que tem jeito de piorar? Aí aparece uma situação dessa. Parece uma coisa que você fala, poxa vida, por que sempre acontece esse tipo de coisa? E sempre uma coisa pior do que a outra. Aqui ele começou a perder na parte financeira. E foi roubado. No texto seguinte, em Jó 16, diz assim, estando ainda este falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os seus moços feriram a espada, e só eu escapei para trazer a nova. Olha o pior ainda, né? Quando a gente pensa que a coisa está pior, aí consegue piorar mais ainda. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, na casa do teu irmão, seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu dos 4 cantos da casa, e caiu sobre os mancebos, e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Rapaz, imagina uma situação dessa. Irmãos, é tão forte essa trajetória de Jó, só esse comecinho da vida de Jó. Esses textos que estão acontecendo aqui, essa narrativa da história de Jó. Primeiro ele começa a perder financeiramente. Ele começa a ficar empobrecido. Assim somos nós. Quantas vezes nós não fomos roubados, lesados, em situações que nós achávamos que não iria acontecer. Aí aparece alguém assim, olha, aconteceu tudo, mataram, roubaram, e só eu escapei para trazer a nova. Aí eu começo a olhar e falo, meu Deus do céu, será que é nova mesmo? Para trazer uma palavra tão pesada dessa, não deveria ter trazido. Aí na sequência de novo, a pior parte foi quando ele perdeu seus filhos. Porque ali ele perdeu não só os filhos, mas ele perdeu o prolongar da sua vida. A sua árvore genealógica estava morta. Seus filhos não dariam filhos. O seu nome seria quebrado. Ele não teria mais sequência do seu nome. Jó seria esquecido. E ali mesmo ele se levantou. E imagina um homem sentado, escutando tudo isso. Será que nós teríamos paciência o suficiente? Ou ficaríamos calmos ao ponto de ouvir tudo isso? E pacientemente ouvir um a um, vindo um após o outro, e falando todas essas coisas, e chegar o momento de você se levantar, como Jó se levantou, raspou a cabeça, rasgou as roupas e se lançou no chão. E ele declara com uma das palavras mais difíceis de se interpretar. Muitas pessoas pensam assim, se eu sair nu do ventre da minha mãe, é para lá que eu voltarei. Jó não estava falando de nascimento. Jó estava falando de conquistas. Jó estava falando dos seus filhos. Jó estava falando daquilo que Deus deu a ele. Jó estava falando de tempo de vida, de conhecimento, de todas as coisas. Não estava falando de nascer de novo, ou nascer da mãe dele de novo. Não. Jó estava falando de coisas muito mais espirituais do que nós pensamos. Amém? Vamos ler lá? A palavra de Jó em 20 diz assim, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou em terra e adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, não bastando isso, Jó ainda tem uma esposa. Às vezes, nós não queremos atribuir a responsabilidade e nem falar que as mulheres são culpadas. Não. Os homens têm tanta culpa quanto a mulher. Muitas vezes nós, homens, somos mais murmuradores do que as mulheres. Nesses últimos anos para cá, eu tenho visto que as mulheres têm se levantado mais em oração, em busca, em estar sempre uma mulher fervorosa. Às vezes a mulher é a cabeça espiritual de uma casa, porque o marido ele não quer ter uma vida com Deus. Às vezes o marido é aquele cara passivo, ele aceita qualquer coisa. É como diz a igreja, algumas igrejas, né? Aceita. Não, ela aceita qualquer coisa. E a mulher não. A mulher é guerreira. Muitas mulheres são guerreiras. Quando uma mulher não tem essa vontade de buscar a Deus, o marido se torna um guerreiro. Mas para pensar, quando uma casa, os dois são guerreiros, os dois são valentes, os dois se levantam para orar, para buscar a Deus, e não estão preocupados com o que está acontecendo fora, mas sim o que está acontecendo dentro da casa deles. Porque a sua casa, a minha casa, ela tem que ser um oásis da presença de Deus. Ela tem que ser a manifestação da presença de Deus. As pessoas quando entrarem na sua casa, elas têm que sentir a graça, elas têm que sentir a presença, elas têm que sentir a unção de Deus. Quando ela sentar na tua cadeira, ela não vai sentar de uma forma comum. Ela não vai sentar para comer de uma forma comum. Ela vai comer alimento espiritual. Quando você abrir a sua boca, você vai proferir palavras de bênção. Palavras que vão edificar, palavras que vão trazer vida a essas pessoas. Essas palavras não podem ser palavras que vão trazer morte. Essas palavras não podem ser palavras que vão trazer divisão entre pessoas. Muito pelo contrário, tem que trazer as pessoas para o reino. O reino de Deus está próximo. O pastor Evandro falou algo muito tremendo aqui. O Estado Islâmico está crescendo, por quê? Porque nós deixamos evangelizar o mundo. Falo nós como igreja. Nós como servos de Deus, nós como homens e mulheres que poderíamos estar fazendo mais. Quantas vezes nós temos levantado na madrugada e pedido para Deus, Senhor, envia ministros, envia fulano, envia ciclano, mas e a mim mesmo? Quantas vezes eu pedi, Senhor, envia a mim mesmo, faça com que eu vá, se eu tiver que ir, Senhor, me envia, faça a sua vontade sobre a minha vida. É muito fácil, irmãos, às vezes a gente orar aquele texto que fala do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Irmãos, é muito fácil só falar, mas viver esse texto é difícil. Fazer a vontade de Deus, meu irmão, muitas vezes dói, machuca. Sabe por quê? Porque o nosso eu não quer. Quando nós matamos o nosso eu e falamos assim, eu não vivo mais eu, como Paulo fala, mas Cristo vive em mim, é quando a sua característica humana não existe mais. Ela foi arrancada por inteiro. E você é um homem, uma mulher que teme ao Senhor em todo o tempo. Aonde você entrar, as pessoas vão olhar e falar assim, para tudo, porque entrou um embaixador de Cristo. Para tudo, porque entrou um servo do Deus Altíssimo. Para tudo, porque ali os céus está estabelecido. A presença, a glória, a manifestação do Espírito Santo está sobre você aonde você estiver. Irmãos, nós não podemos pedir menos do que isso. Deus levantou um povo, não é um povinho, gente, é um povo, uma nação forte, um povo adquirido, nação eleita, raça. Nós somos uma raça adquirida por Deus. Nós somos escolhidos a dedo. Deus escolheu cada um de vocês, cada um de nós, para fazer a diferença. Às vezes não pode ser nas nações, mas possa ser na sua casa, pode ser na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade. Seja um crente, não seja um crente agente secreto, que ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu. Ele existe, será que tem? Não, seja um crente autêntico. Eu conheci crentes que tinham vergonha, irmãos, de pegar uma Bíblia desse tamanho e sair na rua com ela. Eu conheço. É que não tem uma maior do que essa, senão eu compraria. Porque vergonha do Deus a qual eu sirvo, não tenho nenhuma. Aonde eu entro, o que você é? Crente, sou servo de Deus. Você vai num lugar onde tem um monte de demoniados, o que você é? Servo de Deus. Pode ter o que for, irmão, na onde eu estiver, você tem que ter a graça de Deus. Você tem que ter a manifestação de Deus. Por que nós temos vergonha?
Jó não se envergonhou de Deus. Jó não blasfemou contra Deus, mesmo perdendo tudo. E nós, quando perdemos alguma coisinha, qual é a primeira coisa que falamos? Senhor, por quê? Por quê? Não é o porquê, irmãos, é o para quê de tudo isso. É o para quê. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. O querer de Deus é diferente do nosso. O agir de Deus é diferente do nosso. Nada é igual ao nosso. Porque se nós fizermos a nossa vontade assim na terra como ela é feita no céu, vai dar tudo errado. Tudo. Desde o princípio. Desde o princípio nós não teríamos deixado Satanás ser lançado à terra. Nós teríamos matado ele. Exterminado ele. A terra não seria tão redonda. Seria um pouco mais quadrada, porque seria melhor para viver. Seria uma série de coisas que nós queríamos mudar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua imensa sabedoria, fez todas as coisas de acordo, tudo certo, tudo no seu ponto adequado, nada foi mudado. Mas nós queremos mudar todas as situações. É só a primeira luta vier, irmãos. A primeira luta na vida de um crente, ele se transforma. Ele passa de cordeiro, vira lobo. Na segunda luta, ele já não é mais lobo, ele já vira um urso. Na terceira, na quarta luta, ele vira um leão, ele já quer dominar tudo. Porque nós perdemos o foco. O foco não podemos perder. Irmãos, caminho é um só. Não existe dois caminhos. Não existe atalho no Evangelho. Não existe o faz de conta. Será que Deus poderia fazer assim? Não, Deus não seria fazer assim. Deus faz assim. Deus faz da maneira dele. Na hora que ele quer. Já parou para perceber que muitas vezes você recebe uma palavra? Eu já recebi várias, irmãos. E algumas, graças a Deus, se cumpriram. E outras eu creio que vão se cumprir. Parece que está demorando demais. Poxa, por que está demorando tanto? Faz 3 meses que eu recebi essa palavra, não aconteceu ainda? Simples, irmão, porque não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Por que uma criança demora 9 meses para nascer? Porque se ela nascer antes, ela é prematura. Toda bênção prematura, ela tem que passar pelo amadurecimento, pela maturidade, tudo a seu tempo. Uma criança, ela depende de uma mãe para tudo, até depois de adulta, dos pais. Sempre está brigando, pai, mãe. É assim, irmãos. Nós dependemos de Deus até o dia da nossa morte. E depois que morremos, a certeza é uma só. Estaremos do lado do Pai, contemplando junto ao Deus. Amém? A sequência da vida de Jó é muito mais complicada do que nós pensamos. Imagina, você todo feliz, todo contente e recebe todas essas notícias. Vem um mensageiro após o outro falar tudo isso. E você acha assim, poxa, está tão ruim que não pode piorar. A última é a pior. Ele perde seus filhos, perde sua herança. E não bastando, a sua mulher ainda fala para ele assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Quem era espiritual nessa hora? Será que Satanás usou a vida dessa mulher? Eu creio que não. Porque tudo é permissão de Deus. Ali eu vi as mãos de Deus agindo na vida de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre, para mostrar para Jó, se você depende de Deus, adore mais ainda, no meio da luta, no meio das dificuldades. Está difícil, irmãos? Dobra teu joelho, ora mais. Está doendo? Busque mais a Deus. Não se permita menos do que isso. Sabe por que Jó teve que passar por tudo isso? É uma coisa simples. São marcas, são cicatrizes que ficam. Existem várias cicatrizes. Eu quero só falar de 3. Só 3 cicatrizes só. 3 marcas. Não vou falar nem cicatrizes. 3 marcas. Existe a superficial, que é na pele, coisa simples. Existem cicatrizes maiores, que tem que dar pontos. São cicatrizes que ficam marcas, que você de longe você consegue perceber. E existem cicatrizes que são piores. São chamadas cicatrizes profundas. São marcas profundas. Por que essas marcas na vida de Jó foi tão forte? Jó chegou um tempo que as doenças começaram a tomar ele, que ele teve que pegar cacos de telha para coçar, porque a dor era imensa. Imagina esse homem com tantas dores. Imagina uma pessoa pegar caco de telha para ter que coçar as suas feridas. Você acha que não ficou algumas marcas nesse homem? Ficaram marcas profundas, marcas superficiais, e ficaram cicatrizes que ali
Marcas que pessoas olhavam e viam. Será que Jó foi agraciado com amigos que chegaram e falaram para ele, não, vem aqui que eu vou passar uma pomada no teu corpo. Vem aqui que eu vou cuidar de você. Vem aqui que eu vou dar um banho em você. Vem aqui que eu vou dar um prato de comida para você. Não. Pare para analisar a sua vida. Quando você teve a primeira luta, quem foi o primeiro a fugir? No navio, quando ele está para afundar, o primeiro que foge é o rato. Sabiam disso? Os ratos são o primeiro a correr. Sabe por quê? Porque ele não quer morrer afogado. Simples assim. Ele quer se salvar. Assim são muitos amigos. Em quem você tem entregado a sua vida? Para quem você tem falado da sua vida? Para o seu amigo, o rato? Ou você tem falado para Deus? Ou aquele que está lá na sua casa à luz, toda semana, ministrando a tua vida, te ajudando, fazendo você crescer, de uma certa forma, sabe, sendo o seu pastor. Aquele que está do teu lado lá, te amparando nas horas difíceis, dá o seu ombro para você chorar. Nas horas alegres está com você também. Não é só nas horas felizes, nas horas difíceis também. Jó teve todas essas situações, passou por todas elas. Mas assim mesmo ele não desistiu. Marcas, irmãos, é necessário acontecer nas nossas vidas. Quais são suas marcas? São profundas? São superficiais? Ou são cicatrizes que as pessoas olham e falam, poxa, esse é um homem, uma mulher, que é sarado por Deus. Essas marcas vão fazer a gente crescer, irmãos. Elas são necessárias acontecer em nós. Passar por abandono. Quantas vezes nós fomos abandonados? As pessoas falarem mal de nós. Isso é comum, irmãos. Isso é normal. Isso não é uma coisa que, falaram mal de mim. Isso é tão comum, você tem que dar risada, irmãos. Você está falando mal de mim, é importante que está falando. Estou preocupado. Ainda vai saber com Deus, é isso que me importa. Não estou preocupado com o que os outros falam. Estou preocupado com o que Deus fala sobre a meu respeito. Isso para mim é o suficiente. Em relação a cicatrizes, são coisas que nós vemos em pessoas e a gente fala assim, poxa, essa pessoa aprendeu, ela cresceu. É necessário cicatrizes. Porque se você não tiver cicatriz, você não é homem experimentado, não é mulher experimentada. Você não passou por situações difíceis. Quantas vezes nós já passamos por abandonos, passamos por situações complicadas em nossa vida. Até mesmo pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, amigos. É necessário acontecer algumas coisas. As pessoas te afrontarem às vezes. Sabe por quê? Porque às vezes o confronto ele é necessário. O confronto de amigos às vezes é necessário. O confronto pastoral é um conserto, é um tratamento, é uma cura. Às vezes nós precisamos ser curados. Imagina você chegar numa igreja e o pastor falar assim, você quer que eu pastoreie sua vida? Você fala, sim, então deixa eu ser pastor sobre a tua vida. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu ser aquele que vai ensinar o caminho que você deve andar, porque você ainda é criança. Não estou falando de criança. A Bíblia não relata sobre criança. Está falando de homens e mulheres que conheceram o Evangelho agora, estão andando como criança. Ainda não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Então precisam de pessoas que conduzam ela ao caminho do Evangelho. Então essa é a criança. Ensinar o caminho que ele possa andar, para que quando ele crescer no Evangelho, se tornar um homem, uma mulher madura, ele não se desvie do caminho do Evangelho. Não está falando só de criancinha, está falando de homem e mulher adulto. Hoje o Evangelho é pregado da facilidade. Vem para a minha igreja que você vai ter isso. Vem para a minha igreja que você vai ter aquilo. Não, irmãos. O Evangelho, nenhuma parte da Bíblia diz isso. Só diz que nós vamos ter lutas. Mas tem que ter bom ânimo. Se você não tiver bom ânimo, como que você vai vencer as lutas? Amém? Como sabemos que as marcas que nós temos, como que nós vamos saber se as marcas que nós temos? Como nós vamos descobrir? À medida que da dor, e o ressentimento e as lembranças, vai nos mostrar que marcas nós temos. Conforme nós lembramos das dificuldades que nós passamos lá atrás, vai ser a dor de hoje. Se essas dores, se essas lembranças não nos trouxer dor, é só superficial. Não vai ser mais do que isso. Nós vamos lembrar, mas não teremos ressentimentos dela.
Se essas dores nos trouxer ainda um certo incômodo, são cicatrizes. E essas cicatrizes, elas podem se abrir. Agora, se essas dores nos trazem marcas profundas, que ainda choramos, lamentamos e ainda temos sentimentos contra essa situação, então realmente nós precisamos ser curados e tratados para que isso não se torne à tona. Por isso que Jó teve que passar todo um processo, teve que pegar cacos de telhas, teve que entender, teve que discutir, até brigar com Deus, para perguntar para Deus, por que os ímpios prosperam e tudo nada acontece com eles? E comigo, que sou um servo do Senhor, vivo melhor, faço tudo certinho, estou passando por tudo isso. Quantas vezes nós passamos por dificuldades e achamos que isso é comum? Irmãos, não é comum passar por luta. Mas uma coisa que Jó nos ensina é que, independente da situação, independente de qualquer coisa, ele não se desviou. Ele continuou o caminho dele. A mulher falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Se fosse um de nós nos dias de hoje. Tem pessoas que falam assim, né? É até engraçado que eu não vou para a igreja hoje, a mulher fala. Aí o marido fala assim, também não. Às vezes o marido fala, não vou para a igreja hoje, a mulher fala, também não. Se tornou comum, se tornou uma coisa normal. Quando nós falamos isso, é que nós falamos assim, não quero mais Deus. E é uma coisa ao contrário. Se a mulher falar, a minha esposa fala assim, não vou para a igreja hoje, tudo bem, eu vou. Se você não vai fazer tal coisa, eu faço. É assim que nós temos que agir. Jó, a mulher dele falou assim, abandona esse Deus e morre. Jó falou, não, eu vou continuar. E ele continuou a fazer as coisas que Deus o mandou. E ele começou a buscar a Deus, até o ponto que as coisas começaram a acontecer na vida dele. E por que não acontece nas nossas vidas no dia de hoje? Porque nós nos limitamos às situações. Nós nos limitamos às coisas que acontecem ao nosso redor. Amém? Jó, capítulo 7. Jó pergunta para Deus, assim, ó, 7:20, diz assim a palavra do Senhor. Se pequei, que te farei? Guardar os homens. Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Jó está perguntando para Deus em que ele pecou. Será que muitas vezes nós perguntamos para Deus no que nós pecamos? Ou simplesmente passamos por cima do problema e queremos achar culpados para os nossos problemas? Jó não pensou nisso, ele pensou só assim, em que eu pequei? Se pequei, me mostra para que eu me conserte. Me mostre para que eu não venha errar de novo. Será que nós fazemos isso? Ou achamos que as nossas razões, as nossas axiologias, estão tão corretas que não queremos mais fazer o que Deus manda? Irmãos, eu não quero trazer peso sobre vocês. Não quero trazer nenhum tipo de situação que venha constrangê-los. Mas é o Evangelho, é a palavra de Deus quem diz. Se nós erramos, temos um Deus fiel e justo para nos perdoar. E por que nós não perdoamos aquele que nos tem ofendido? É fácil, irmãos, a gente não perdoar. É mais fácil ainda a gente deixar de perdoar. Mas é mais difícil entrar no céu sem perdão. Ninguém vai conhecer a Deus se primeiramente não agir corretamente. Faça as coisas certas. Faça o que é certo, faça o que Deus manda. Faça a vontade de Deus ser plena nas nossas vidas, para que Deus possa nos dar a graça dele. Amém? Em Jó 12 diz assim. Jó defende a acusação dos seus amigos. Então Jó, capítulo 1, Jó 12, 1 diz assim. Então Jó respondeu e disse, na verdade, que só vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria? Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou superior, em que não sabeis tal coisa como essas. Jó está respondendo aos seus amigos
de uma forma tão direta e tão correta. Às vezes, pessoas que dizem ser nossos amigos são os primeiros a nos acusar. São aqueles que vão nos acusar em tudo. Mesmo você estando aparentemente certo, eles vão achar uma falha em você. Nunca vai achar que você está fazendo plenamente aquilo que é. As pessoas têm essa tendência de querer achar que só ela é certa. E Jó não. Jó se defende. Fala, não, eu não errei. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E quantas vezes nós temos feito a vontade de Deus de uma forma plena? Jó passou por todas as situações. E nenhum desses amigos foi lá e deu um prato de comida, cuidou dele, fez algo que realmente fosse relevante. Nós, será que teríamos feito a mesma coisa? Às vezes a gente vê pessoas passando por dificuldades, a primeira coisa que nós falamos, está em pecado. Tem algo errado. Fez algo que desagradou a Deus. Sabe por quê? Nós somos mais fáceis em acusar do que ajudar. Nós somos mais fáceis em colocar pesos mais ainda sobre as pessoas do que entender as dificuldades delas. Às vezes, irmãos, é mais fácil nós, estou falando até eu me colocando na situação, é mais fácil a gente deixar de abandonar do que ir lá e trazer para perto. Investir tempo na vida das pessoas custa, irmãos. Custa tempo, custa dinheiro, custa busca com Deus, investimento, mas o resultado lá na frente é tremendo, irmãos. O investimento que você faz na vida de uma pessoa é algo para a eternidade. Às vezes você é tão bem recebido na casa dessa pessoa que você fica como quem sonha. Invista tempo na vida das pessoas. Não importa. Juarez, ela não vai dar fruto. Irmãos, quem sou eu para falar que você não vai dar fruto? Eu mesmo era um que não poderia dar fruto nenhum. Mas teve pessoas que investiram na minha vida. Tem pessoas que têm investido na sua vida. Tem pessoas que têm gasto tempo para investir cada vez mais na sua vida. Não se permita se fechar. Se abra para o relacionamento. Igreja é local de relacionamento. É local de tratamento. É local de cura. É local de libertação. É local onde você vai crescer muito. Mas para isso, você tem que se abrir. Vocês têm que estar preparados para ser tratado. É difícil, irmãos? É. Relacionamento, muitas vezes, você vai ter atrito com pessoas. Mas seja rápido em perdoar. Mas eu estou certo. Não, meu irmão, quem é mais espiritual, isso eu ouvi dos meus pastores, é uma grande verdade. Quem é mais espiritual, vai e peça perdão. Se conserte mais rápido. Mas ela tá errada, não importa quem está certo, quem está errado. Faça você o que é certo. Não se permita que as coisas aconteçam de uma forma que você saia como prejudicado. Deixa seu nome para lá. Se acerte com a pessoa. Se conserte. Igreja é local de cura, irmãos. Nós temos várias casas-luzes aqui na igreja. Você parou para analisar que tem pessoas especiais do seu lado em cada casa-luz? Tem pessoas maravilhosas do seu lado? Às vezes tem um pastor lá dentro. Às vezes tem um evangelista. Às vezes tem um mestre. Às vezes tem um apóstolo lá dentro. Profeta. Às vezes, irmão, vai ter uma pessoa que vai ser só aquele que vai ajudar. Mas esse é tão importante quanto aquele que é o maior. Às vezes que nós achamos um pastor ou um que tem um cargo maior. Às vezes as pessoas menores, às vezes a gente achamos que não tem tanto conhecimento. Mas quando essa pessoa abre a boca, irmãos, cai fogo do céu. Nós temos casa-luz em alguns locais, né? E toda casa-luz a gente tem pessoas especiais. Em cada casa-luz. São pessoas que não abrem a boca. Mas quando abrem, irmãos, fogo cai. São pessoas usadas, irmãos. São pessoas que têm vida com Deus. São pessoas que falam daquilo que elas vivem. É o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é muito fácil de se viver. É só se lançar nele. É só entrar no reino. É só se lançar na presença de Deus. É buscar a face. É não se permitir estar longe. É cada vez se envolver mais. Isso é viver o reino de Deus. A presença de Deus, ela é plena, ela é poderosa. Mas para isso nós temos que estar buscando a presença dele todos os dias. Não nos permitir a pecar. Não nos permitir andar com pessoas que vão nos levar a caminhos tortuosos. Quem anda com maldizente se torna maldizente. Quem anda com fofoqueiro vai se tornar fofoqueiro. Infelizmente isso é uma grande verdade. Escolha bem seus amigos. Escolha bem as pessoas com quem você quer andar.
Escolha muito bem as pessoas que você possa até mesmo chamar para dentro da tua casa. Porque isso é um divisor de águas. Quando você traz o reino de Deus para dentro da tua casa, essas coisas você não vai querer mais. Quando você tem pessoas que estão caminhando com você, que o alvo dela é um só, é Cristo, é Jesus, irmão, sua casa se torna o local, o palácio da presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus é simples, ela é fácil de ser adquirida. Entra no teu quarto secreto, em secreto o seu Senhor te verá. Quero revelação, mais do que a palavra, mais do que a Bíblia tem de revelação para nós, mais do que tem de ensinamentos, exortação, cura, transformação. Irmãos, em tudo que nós quisermos aqui na Bíblia. Por que nós queremos revelação de homens? Deus já te revelou, Deus já falou sobre você, Deus já falou sobre nós, Ele conhece nós melhor do que nós mesmos. Ele conhece a gente por dentro, por fora, sabe os nossos dias, sabe quanto tempo nós temos de vida. A única coisa que Deus não pode fazer por nós é buscar Ele mesmo. Nós temos que nos entregar, nos lançar na presença de Deus. Uma certa vez eu escutei, e eu achei isso muito interessante, que se você não se lançar sobre a pedra se lançará sobre você. Então eu prefiro me lançar na pedra, porque pelo menos se eu quebrar alguma coisa vai ter conserto. Se a pedra se lançar sobre mim, não vai ter conserto nenhum. Então eu prefiro me lançar na pedra o mais rápido possível, todos os dias. Irmãos, lutas, todo dia a gente tem. Acorda de manhã em São Paulo, liga a sua televisão, só tem, desculpa a palavra, mas desgraça. Só tem notícia ruim, não tem nada que presta. Você pega teu carro, vai trabalhar, se no mínimo você não levar umas 4, 5 fechadas, tá bom. Tá ótimo. Para quem dirige em São Paulo sabe que é assim que funciona. E é assim que é. Se você não encontrar uma pessoa, no mínimo, que esteja nervosa no seu dia, não é comum. Porque, infelizmente, o Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Elas estão tão amargas e tão sem Deus. E quando você entra no local, que você leva o reino de Deus, as pessoas falam assim, nossa, depois que você entrou, tudo mudou. Aí a pessoa te pergunta, o que você tem de especial? Teve uns que perguntou para mim e para a Márcia, nós entramos no local, aí falou assim, vocês têm uma luz? Eu falei, nós temos uma luz mesmo, chama luz de Cristo. A luz que transforma, a luz que brilha, a luz do Senhor. Aí começamos a ministrar, a pregar, né? Porque eu aprendi uma coisa, quando você sai em viagem para qualquer lugar, você não sai em viagem, você não sai a passeio, você faz missões. É assim, irmãos. Você pode estar numa praia lá e tem um gringo do teu lado, como aconteceu conosco. Você está ministrando a palavra, está falando de Deus. Porque Deus não só, irmãos. Deus é aqui no Brasil, Deus é lá no Senegal, em Gana, Togo, em qualquer local do mundo. Você só tem que abrir a boca para Deus encher você cada vez mais. Não podemos parar, irmãos. Não podemos parar. Satanás não tira férias. Então eu também não tiro férias. Eu tiro um repouso do corpo, porque do espírito eu não posso. Deus quer fazer uma nação forte? Eu creio, irmãos. Deus quer fazer do Brasil uma nação forte? Então uma igreja brasileira tem que se levantar. Nós, como igreja, temos que nos levantar. Não podemos ficar parados, achando que tudo é comum, tudo é normal. Não é normal, não é comum. Tudo que está acontecendo, teria que acontecer e tem que acontecer. Para que a igreja se levante, comece a buscar a Deus ainda mais. Porque se ficar cômodo, irmãos, daqui a pouco ele tem que colocar a cadeira almofadada. Não vai ter mais pastor, vai ter um telão. Não vai ter mais um ar-condicionado, vai ter um para cada um. Vamos ter um serviçal para servir águas. As pessoas vão ficar se acomodadas. Nós não podemos nos acomodar. Por isso que a cadeira tem que ser dura. É, irmãos, eu aprendi isso aí. Aprendi lá na casa de Zadok, 2015. É assim que funciona. A igreja não pode ser muito confortável, senão os membros se acomodam. E nós não podemos nos acomodar. O ar-condicionado não pode ser muito bom. Se for muito bom, a gente tem a tendência a relaxar. Tem que estar um pouco de calor. Porque as igrejas lá, Togo, Senegal, Angola, calor lá é mínimo 50. Lá não tem ar-condicionado. Lá não tem uma cadeirinha dura dessa para sentar. Lá não tem aguinha gelada como nós temos aqui. Lá não tem esses banheiros maravilhosos que nós temos aqui. Lá não tem esse
esse microfone, muito menos esse telão. Mas eles adoram a Deus. Eles buscam Deus. Eles louvam a Deus. Eles não se permitem qualquer coisa. Sentam em troncos, em pedras. Não estão preocupados se tem teto, se não tem, se tem parede, se não tem. Eles não estão preocupados com isso. A única coisa que eles estão preocupados é com a presença de Deus. É com a glória do Senhor. Por que muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus para um conforto, uma situação simples? Porque nós não temos as dificuldades que eles têm. Nós aqui temos todos os confortos. Imagina você numa igreja lá, se nós formos lá, nós vamos passar um aperto terrível. Primeiro pela comida, pelo calor, pela língua e por uma série de coisas. Mas a primeira coisa que nós vamos reclamar é falar assim, poxa, nós vamos lembrar, né? A minha igreja é tão boa. Nossa, ela tem uma cadeira maravilhosa, tem um ar-condicionado maravilhoso, tem um pastor, né, maravilhoso, temos telão, temos tudo isso. E muitas vezes a gente não dá valor. A gente só dá valor depois que perde. Não queremos perder isso. Queremos fazer com que essas igrejas, elas cresçam sim, mas se tornem melhores. Chavantes, nós fomos para lá. Irmãos, é uma igreja simples. Uma igreja simples. Uma igreja novinha, bebezinha ainda, está engatinhando. Mas quando você começa a falar com alguns irmãos lá, meu irmão, é diferente. As pessoas sobem ao monte, quinta-feira, sexta-feira, segunda, terça, quarta. Eles não se permitem ficar estacionados. Culto de oração. No meio da semana, tudo bem, lá é menor. Nem se compara com São Paulo. Tem culto de oração. Tem casa-luz. E sabe o que eles falam ainda? Só isso. Sabe por quê? Eles querem mais. Estão sedentos de Deus. Estão querendo cada vez mais Deus. Eles querem mais, mais. Eles estão tão esfomeados de Deus. E quando vai um de São Paulo para lá, que fala assim, ó, eu sou obreiro lá, pastor Evandro, ou pastor Marcelo Jamal, sei lá. As pessoas falam assim, poxa, vem mais um. Então eu vou sugar isso aí de canudinho. É assim, irmãos. É dessa forma. Quem já foi lá sabe que é dessa forma. As pessoas ficam maravilhadas. Eles ficam assim, e o pastor Evandro e a pastora Elizabeth, quando eles vão vir? Poxa, é tão bom, eu fiquei tão maravilhado de ouvir a palavra que Deus trouxe através da vida deles. Sabe por quê? Eles querem mais de Deus. Estão querendo Deus, eles querem. Quem foi lá sabe disso. Alexandrino e Edmilson foram para lá, sentiram essa presença, viram que é assim mesmo que funciona. A Michele foi para lá também, já sentiu isso e sabe que é assim. Você cria um carinho tão grande por aquelas pessoas, não que nós não sentimos por vocês, irmãos, entendam isso, tá? Mas é diferente. É diferente. Quando você entra num local onde a presença de Deus está, como hoje, a presença de Deus está tão forte nesse local, que eu não sei se você ainda entendeu o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Irmãos, Deus quer abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas, sacudidas e transbordantes. Não é financeiramente não, irmãos. Não é financeiramente não. As pessoas pensam só na área financeira, é na área espiritual. Deus quer levantar uma igreja forte, uma igreja que tenha força em Deus, mas esteja totalmente ligada no reino, no trono. Dinheiro, irmão, é consequência. Dinheiro é sequência da tua vida como cristã. As coisas vão acontecer à medida que você busca Deus. Quanto mais Deus, mais se aproxima do reino. Ô irmãos, vamos prestar atenção. Vamos dizer que ali seja a sala do trono de Deus. Amém? Quanto mais longe, mais distante do trono. Quanto mais longe do trono, menos Deus. Menos Deus, quem é o dono do ouro? Quem é o dono da prata? Quem é o dono de todas as coisas? Estão entendendo? Quanto mais perto de Deus. Deus vai fazendo o que com você? Vai enriquecendo espiritualmente. Você vai crescendo, vai se tornando uma pessoa melhor do que você já é. Você é especial. É que nós não entendemos isso ainda. E quanto mais perto você chegar, mais perto de Deus você estiver, mais Deus vai te dar. Quando você entrar na sala do trono, de uma forma espiritual,
Deus vai derramar bênçãos espirituais, e não só espirituais, mas financeiras sobre nós. Para isso acontecer, temos que buscar a Deus, enquanto ainda pode se achar. Não podemos nos deixar menos do que isso. Irmãos, se você ora 10 minutos por dia, faz um devocional. Vou orar 10 minutos a cada 2 horas. Se você ora 1 hora, ora 2. Se você ora 3, ora 4. Divide o seu horário de oração. Entra no banheiro na tua firma, fala assim, eu vou dar licença. Tenho 15 minutos do café? Tenho. Não vou tomar café hoje, vou orar. Vou buscar a presença de Deus. Esses dias eu tinha um casal que estão na nossa Casa Luz, eles falaram para mim que estava passando por umas dificuldades no trabalho. Eu falei assim, olha, eu só conheço um jeito de resolver isso. Só uma maneira. Não existe outra. Juarez, é impossível. Eu falei assim, eu gosto de coisa impossível. Pensa numa pessoa que gosta de coisa impossível. É Deus. E eu, como quero andar com Deus, então estou nesse mistério. Só quero coisa impossível. O que é possível para a gente faz. O que é possível só Deus faz. Falei, irmãos, sabe o que você tem que fazer? Aí eu oro, ele falou para mim 10 minutos. Eu falei assim, então vamos fazer assim. Você vai orar a cada 2 horas 10 minutos. Tá bom? Ele, tá bom. Depois de 10 dias você me fala como é que foi a situação. Ele e a esposa, os dois, começaram a orar, incessantemente. Aí eles chegaram meio e falaram assim, Juarez, eu não estou orando 10 minutos não. Eu falei, pô, mas você não conseguiu orar 10 minutos? Não, estou orando 20. Eu falei, eita, esse é de fé, hein? Aí ele começou a orar 20 minutos. As coisas no seu trabalho mudaram. Sabe por quê? Não foi porque eu falei. Não, irmãos. Você só é um canal de bênção usado por Deus para manifestar a glória dele. Mas ensinar a pessoa o caminho que ela deve andar. É dessa forma. Começou a orar 20 minutos. Mudou. O chefe que era chato se tornou melhor. As coisas que estavam emperradas começaram a desemperrar. E aí as coisas começaram a acontecer. É assim, dessa forma. Está difícil? Vai orar, irmãos. As coisas vão acontecer de uma forma normal, forma comum. Você ora 4 horas, ora 5. Você tem 24 horas por dia, da meia-noite às 6, é o horário ideal para você fazer isso. É difícil? Eu sei, irmão, São Paulo não é uma terra fácil. Não é difícil. Nós temos visto que nós temos passado por dias difíceis aí, aonde a gente sai de manhã e só volta bem à noite em casa, e muitas vezes só para dormir mesmo. Toma um banho, deita e dorme. Mais nada do que isso. Esses dias estão ficando difíceis. Muito trânsito, muita coisa, muita correria. Mas independente da sua correria, independente de qualquer coisa, ore. Não se permita não orar. Não se permita ter um encontro com Deus todos os dias. Deixa Deus te usar, irmãos. Deixa Deus te usar. Às vezes Deus está falando para você, vai lá, fala com aquele lá que está passando por dificuldade. Aí a gente se retrai, não vai. Por causa daquilo que você ia falar, ia mudar a vida da pessoa. Tem gente que pergunta para um e outro assim, fala assim, poxa, quero conhecer a sua igreja. Mas como? Se você não fala nem que é crente. Se você não ora pela pessoa. Ah, mas na minha empresa não permite. Ué, tem banheiro, irmãos, banheiro grande. Vai lá e põe a mão sobre a pessoa, fala assim, em nome de Jesus, eu profetizo bênção sobre você. Não precisa fazer uma oração do monte, uma oração de 2, 3 horas. Faz uma oração de 2 minutos, Deus responde, irmãos. É tão rápido você falar para a pessoa assim, que Deus abençoe a sua vida, eu te abençoo em nome de Jesus, eu glorifico a Deus pela tua vida. E assim, Deus vai fazer com que você se torne cada vez melhor, e as pessoas ao seu redor vão ver a manifestação do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês da vida de Jó, só para mostrar para vocês que não é difícil. Não é difícil. No capítulo 42, que é o final, capítulo 42, 1 diz assim, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o seu conselho,
por isso falei do que não entendia, com coisas que para mim eram maravilhíssimas e que eu não compreendia. Jó está falando de algo muito sério aqui. Ele estava falando da sua vida, que ele não conhecia Deus. No capítulo 42 ele conheceu a Deus não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Esse andar com Ele, irmãos, muitas vezes é ter vida de oração, é ter vida de entrega, renúncia. Às vezes nós não renunciamos às nossas razões. Sabe por que não renunciamos às nossas razões? Porque verdadeiramente precisamos morrer todos os dias. O Evangelho é conquistado à força. Todo dia uma luta, todo dia uma briga, mas não contra as pessoas, contra as potestades do mal. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra pessoas, é contra Satanás. Ele tenta, ele quer todos os dias nos derrubar. Mas se você estiver fortificado, solidificado no Senhor, como Ele é a rocha verdadeira, irmãos, pode vir vento, maremoto, tempestade, pode vir o que for, você vai estar firme. Lutas, irmãos, é inevitável, todos nós vamos ter que passar. Mas para que você se torne cada vez mais forte, se apresente diante do trono de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, quero ser um servo do Senhor, não somente de ouvir falar, mas de caminhar com o Senhor, ter uma vida de entrega, não somente porque eu preciso, mas porque eu quero servir ao Senhor em todo o tempo, e nada e ninguém vai impedir o agir do Senhor sobre a minha vida, porque se Deus chamou, Ele mesmo capacita para que a tua obra não se desfaleça, mas que ela venha produzir um eterno peso de glória sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Pode se tornar, ficar em pé. Já terminei. Queria agradecer a oportunidade de vocês estarem me ouvindo, até mesmo os pastores. Amém? Glória a Deus.